A situação anda tão caótica, tão desesperadora para Luiz Inácio Lula da Silva, que ele foi pego completamente de surpresa aqui nesse dia de hoje, mais precisamente agora, neste exato momento, porque saiu, tá, uma péssima notícia para o Lula da Silva, que ele ficou completamente desconcentrado e furioso, tá? Com esta péssima notícia, o Lula ficou desconcertado e furioso. Agora, a segunda informação que eu vou trazer aqui daqui a pouco também para vocês nesse vídeo, eu vou trazer as duas aqui para vocês. A segunda informação que foi confirmada aqui também neste exato momento, e a notícia fresquinha, tá? Que acabou de sair do forno, eu considero uma notícia terrível para Luiz Inácio Lula da Silva. E o impacto foi tão grande, que ele teve que marcar reunião ali de última hora, porque vão tentar salvar a pele do Lula, mas a coisa é tão grave que eu acho praticamente impossível o Lula reverter essa situação. E essa outra bomba, nessa notícia terrível que foi divulgada, porque a primeira é uma péssima notícia, a segunda é uma notícia terrível. O problema é que essa notícia terrível, o Lula não vai conseguir reverter. E isso aqui, gente, deixou o homem extremamente desesperado. Vocês vão entender, gente. E o Lula tem todo o motivo do mundo para estar completamente desnorteado, marcando reunião de última hora para tentar salvar sua pele, mas nesse caso aqui é praticamente impossível. Informações, gente, para vocês entenderem de uma vez por todas que o Lula tá acabado, aniquilado, e para ele ser alijado, expulso da política brasileira, é só uma questão de tempo. A queda do Lula é só uma questão de tempo. Assistam esse vídeo que vocês vão entender absolutamente tudo. Vejam só. Nunca antes na história desse país o Lula foi tão mal avaliado, que é até pior do que durante o mar de corrupção do Mensalão. Então é uma notícia alvissareira que deve ser comemorada. A população brasileira está vendo que esse é um governo com uma agenda ideológica, uma agenda partidária, não é para o cidadão. A autoestima do Lula não deve estar boa hoje, né? O dólar caindo, né? A bolsa subindo, junto com a popularidade, o dólar cai junto com a popularidade do Lula. O Lula é um desastre. As ideias absurdas que ele tem sobre economia, que ele defende, pratica, né? Estão prejudicando o assalariado, o autônomo, o empreendedor, todo mundo. E essa bizarra admiração a ditadores, organizações criminosas, é Maduro, é Putin, é Hamas, isso causa arrepios em quem quer ver o Brasil prosperar. O ódio do Lula não passa desapercebido pelo cidadão comum, não. As pessoas sabem que o Lula tem feito o possível e o impossível para dividir o Brasil, para acirrar a radicalização, porque ele vem estimulando nós versus eles, o pobres versus ricos. Todas as oportunidades possíveis ele faz isso. E também essa tara por censurar redes sociais está no radar de todo mundo, não vai conseguir emplacar, ele já percebeu, né? Então ele está colhendo tudo aquilo que ele plantou. E para a sorte do Brasil, Ju, ele jamais plantou, na verdade, um sucessor, né? Sempre foi tudo eu, o PT sou eu, sou representante geral da esquerda e da extrema esquerda, então ótimo, os próximos 2 anos vão ser um governo ladeira abaixo, como falou o deputado líder, a possibilidade de impeachment já começa a ser levada com seriedade em Brasília, e eu já disse aqui, Ju, algo que pode rapidamente mudar o clima desse governo. O ditado diz que você não deve interromper enquanto seu adversário afunda na lama, mas eu vou dar o script para o governo. O problema crucial é o desajuste nas contas públicas, esse é o diagnóstico. Qual é a solução? Uma solução de curtíssimo prazo é desvincular o salário mínimo dos benefícios da Previdência, incluindo aí o BPC. É abolir o percentual mínimo que deve ser alocado do orçamento em saúde e educação. Se eu não me engano, na União o percentual é 18% de educação e 15% de saúde. Nos estados é até maior em saúde. Ah, mas isso é prejudicar a educação e a saúde. Não necessariamente. É preciso ser responsável nessa discussão. Não se pode ser demagogo de sofá. Se as contas se desorganizam, vai ter menos ainda para saúde e educação. O Lula não foi eleito pelos lulistas. Os lulistas representam 20% do eleitorado e vão ficar com ele até o fim. O Lula foi eleito por anti-bolsonaristas e esses já perceberam, e essa pesquisa retrata muito bem, que foi um erro muito grande. Então 2026 vai ser bem diferente. Aí, gente, que comentário, né? Que comentário, gente. Então, segundo aqui o Hélio Beltrão, comentarista político da CNN, essa queda brusca do Lula da Silva abre precedente para que o impeachment do Lula ganhe força dentro do Congresso Nacional. E exatamente isso que está acontecendo. Já existe uma articulação ali dentro do Congresso Nacional para essa questão do impeachment de Lula da Silva. E uma questão que ele pontuou aqui que eu achei extremamente importante. Para a sorte do Brasil, o Lula não tem um sucessor. Ele foi tão covarde, tão egoísta,
que em toda a sua trajetória política é sempre eu, o PT sou eu, o PT é meu. Ou seja, o Lula, tá, se encontrou num ponto em que ele está enxergando que não vai existir mais o PT, não vai existir a continuidade do PT, porque ele, né, sem querer, fez um favor gigante para o Brasil, para o povo brasileiro, em não ter criado o seu sucessor para alívio, né, do povo brasileiro. Muito bem pontuada essa questão aqui pelo Hélio Beltrão. Continuando aqui com as informações, gente, dentro do portal de notícias UOL, o Lula sendo massacrado. Mal avaliado, Lula perde 1 em cada 3 de seus eleitores. É o que ele acabou de mencionar aqui no vídeo anterior. O Lula está simplesmente perdendo todo o seu eleitorado. Em 2 anos aqui ele está perdendo 1 em cada 3. Agora imagina se lá no final ele estiver perdendo 2 em cada 3 do seu eleitorado. Aí o Lula simplesmente vai ser alijado, expulso de forma humilhante da política brasileira. Vai ser um dos momentos mais humilhantes da história da vida política de Luiz Inácio Lula da Silva. E o Lula já sentiu o cheirinho da derrota cachapante no último pleito eleitoral municipal, onde o PT foi escorraçado. Agora só falta escorraçar o presidente Lula da Silva para que o Brasil volte a respirar e volte a comer com o mínimo de dignidade nesse país. Com chave de ouro, reunião secreta do Bolsonaro. Ó, Bolsonaro supera divergências pessoais e pede apoio a Kassab. O Bolsonaro teve uma reunião com o cacique, com o todo-poderoso, o Gilberto Kassab, pedindo apoio à questão da anistia. Então ele superou as divergências. Sabem que o Bolsonaro tem suas ressalvas com o Gilberto Kassab, porque o Gilberto Kassab e o Lula normalmente tá ali, né? Carne e unha. Então ele superou essas divergências em nome da anistia para aqueles condenados do 8 de janeiro. Ele decidiu falar, gente, não importa se eu gosto ou não do Kassab, eu vou tentar o apoio dele para o projeto da anistia dentro do Congresso. E houve essa reunião, tá aqui, ó. Empenhado em aprovar o projeto da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, o ex-presidente Bolsonaro adotou o pragmatismo político e superou sua desconfiança em relação ao Gilberto Kassab. Bolsonaro, tá, que aliados não esconde suas divergências, até irritação com Kassab, foi pedir o apoio à proposta ao presidente do PSD. A conversa ocorreu a sós na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Foi uma reunião, assim, secreta mesmo, gente, tá? Depois que foi divulgado, de acordo com aliados de Bolsonaro, Kassab se mostrou receptivo à anistia. Ou seja, gente, é uma excelente notícia. Eu considero uma das melhores notícias do ano. Gente, vocês têm noção de quantos votos o Kassab tem dentro do Congresso Nacional? Então, gente, o Bolsonaro sensibilizou, ele tá lutando para anistia para esse pessoal do 8 de janeiro, assim, com unhas e dentes. Ele tá utilizando todas as suas forças para conseguir essa anistia pro pessoal do 8 de janeiro. Tá deixando bem claro aqui que não é anistia pro Bolsonaro, é anistia pro pessoal do 8 de janeiro. E ele foi lá praticamente na porta do inimigo, né? Uma pessoa que ele tem irritação com o Gilberto Kassab, exatamente porque muitas das vezes o Gilberto Kassab se vende pro PT e pro Lula nessa questão de voto, mas ele deixou essa divergência de lado e foi lá, marcou reunião em São Paulo, né? O Tarcísio de Freitas fez essa fusão para que essa reunião fosse possível, né? Porque o Gilberto Kassab é um grande aliado do Tarcísio de Freitas, né? Todo mundo sabe disso. E o Tarcísio de Freitas fica ali no meio, né? Tipo assim, entre a cruz e a espada, né? Ele é aliado do Bolsonaro e aliado do Kassab. Aí o Bolsonaro falou, olha, marca essa reunião no Palácio aí dos Bandeirantes, que eu preciso muito falar com o Kassab, porque eu preciso de apoio para ele apoiar, para ser aprovado o projeto da anistia. E ele saiu muito positivo dessa reunião. Gente, segundo informação aqui, o Kassab se mostrou muito receptivo à anistia. O encontro foi realizado em segredo. Ó, tá aqui na tela para vocês. O encontro foi realizado aqui, ó, em segredo. A informação foi publicada pelo blog do jornalista Gerson Camarote e confirmada pela coluna. Gente, a reunião aconteceu em 5 de fevereiro, data em que o ex-presidente estava hospedado na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, residência oficial do governador Tarcísio de Freitas. O ex-presidente tinha viajado a São Paulo participar do velório da bispa, né, Keira Ferreira. Não é novidade Bolsonaro ficar no Palácio dos Bandeirantes em suas idas a São Paulo. Isso ocorre desde que Tarcísio tomou posse, recebido como rei, né, pelo Tarcísio de Freitas. Mas é a primeira vez que o ex-presidente aproveita a visita para se encontrar com Kassab. Eles não têm boa relação, né? O ex-presidente é bastante desconfiado sobre as posições do comandante do PSD. A gente sabe muito bem que na maioria das vezes o PSD sempre está votando ali com o Lula, né, dentro do Congresso Nacional, tem ali ministérios dentro do governo Lula,
Então, o Bolsonaro tem essas ressalvas, mas nesse ponto não tem que ter divergência mesmo. O Bolsonaro fez muito bem, tá? Foi lá, marcou reunião e ele saiu positivo dessa reunião. Então, sim, reunião secreta do Bolsonaro com o Kassab, que segundo informações de bastidores, esse encontro de Kassab com o Bolsonaro tá deixando o Lula extremamente furioso. Que surto! Alexandre de Moraes e o STF tiveram uma crise histérica e entraram em surto total depois que eles descobriram que o presidente Bolsonaro se encontrou com o Pedro Vaca, o relator da OEA que veio investigar a censura aqui no Brasil. Olha, gente, eu fiquei em choque lendo essa notícia, porque era difícil de acreditar no que o jornalista escreveu. Eu vou te explicar isso em 3 pontos. Primeiro, eu vou te mostrar o surto que o Moraes e o STF tiveram. Segundo, eu vou te dizer qual foi a reação absurda deles, praticamente uma ameaça velada ao Bolsonaro. E em terceiro lugar, eu vou mostrar para você como que o STF e a imprensa são hipócritas comparando essa situação com uma outra situação que mostra 2 pesos e 2 medidas de cair o queixo. Então fica aqui comigo até o final. Bora ler aqui essa manchete aí do Metrópolis, do Igor Gadelha. STF reage a denúncias de Bolsonaro contra Moraes à OEA. E senta aí na cadeira, porque o que você vai ler comigo aqui agora é inacreditável. Ministros do STF reagiram nos bastidores às denúncias contra o colega Alexandre de Moraes feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à Organização dos Estados Americanos. Conforme noticiou Metrópolis na coluna do Paulo Capelli, Bolsonaro denunciou supostas irregularidades cometidas por Moraes durante o encontro com a comitiva da OEA na quinta-feira em Brasília. Olha só, gente, presta atenção nesse começo aí, quando eles falam que os ministros reagiram nos bastidores. Olha aqui, ó, reagiram nos bastidores. Gente, só isso aí já está muito errado. E foi justamente por ser errado reagir que eles fizeram isso nos bastidores, no escurinho do sigilo da fonte jornalística. Bolsonaro é cidadão como qualquer outro. E ele é investigado no STF de forma ilegal e ele tem direito à ampla defesa. Ele pode denunciar quem ele quiser no Supremo para o órgão internacional que ele quiser. Quando o Lula era investigado na Lava Jato, ele fez exatamente isso. E fez inúmeras vezes, denunciando a Força Tarefa e o Moro para Deus e o mundo. Vocês alguma vez viram aí notícias como essa dizendo que o Moro ou os procuradores da Lava Jato reagiram nos bastidores contra Lula? Jamais, porque seria errado. Esse STF é sem limites e eu publiquei um vídeo ontem mostrando como que o Pedro Vaca está preocupado justamente com essa falta de limites do STF. Eu vou deixar o link aqui na tela no final e a descrição para você assistir depois, porque é imperdível você assistir esse vídeo. E se você concorda comigo que isso já é absurdo, vai deixando aqui o seu like, essa curtida e presta atenção aqui que vai ficar ainda mais revoltante. Mas quando você dá o seu like, você ajuda a voz da nossa indignação conjunta a chegar ainda mais longe. Olha aqui para você ver aqui o que a reportagem segue falando. Ó. Segundo a reportagem, Bolsonaro afirmou que Moraes teria ajustado depoimentos, praticado pescaria probatória e prendido suspeitos sem que haja denúncia formalizada. Ou seja, gente, tudo verdade. A gente mostrou isso aqui várias vezes. O ex-presidente disse ainda ser alvo de perseguição política, o que está mais do que comprovada, como eu também já mostrei aqui várias vezes. A notícia foi muito mal recebida por Moraes e por outros ministros do STF. Afinal de contas, a gente sabe que eles não gostam de ser criticados, né? Eles censuram, derrubam as redes sociais, atacam, perseguem quem critica eles. Olha lá, segundo apurou a coluna, o próprio Moraes fez chegar a defesa do Bolsonaro, que não gostou nem um pouco das acusações contra ele. Gente, o próprio Moraes fez chegar a defesa de Bolsonaro, que não gostou nem um pouco das acusações feitas contra ele. Oi? Como que é isso aí? Não, gente, eu não li isso, viu? Isso aqui é o supra-sumo da ilegalidade, do abuso. Sabe do que eu lembrei agora? Eu lembrei daquela frase do juiz auxiliar do Moraes lá na Vaza Toga, que tá aí, ó. Ele, Moraes, cismou. E quando ele cisma, é uma tragédia. Lembra dessa frase aí? Lembra das mensagens vazadas do gabinete do Moraes? Ali, o assessor do Moraes estava direcionando o que o Moraes queria que constasse no relatório do TSE, que depois o Moraes ia usar para tomar decisões, o que é um outro absurdo que eu já expliquei aqui no canal. Mas voltando, gente, como assim o Moraes, o juiz do caso, fez chegar na defesa do investigado que não gostou da estratégia de defesa dele? Desde quando que o juiz pode se meter na estratégia de defesa ou impedir críticas a ele, juiz? Esse país é um país de bananas mesmo. É um país bananeiro. Isso é coisa de país bananeiro. E olha como a imprensa trata com completa e total naturalidade o que Moraes fez, gente. Como se fosse normal isso, quando não é. Deveria ser criticado por todos.
Sabe por que eles tratam com naturalidade? Porque a imprensa não quer perder as fontes poderosas do governo e lá no Supremo. E por isso eles poupam o Supremo de críticas em troca de acesso, como eu expliquei em outro vídeo que eu vou deixar para você aqui na tela, no final e na descrição, que você precisa ver para entender como funciona o Brasil. É simples assim. Esse é o tipo de jornalismo mais praticado no Brasil hoje, que é o jornalismo de acesso a fontes. Ah, já a verdade, a justiça, a fiscalização do poder, essas que se danem. Agora pensa aqui comigo. Imagine o Sérgio Moro fazendo chegar a defesa do Lula, que ele não gostou nem um pouco das denúncias que Lula fez contra ele em órgãos internacionais. Consegue imaginar o que ia acontecer? A imprensa militante inteira não ia parar de falar disso, Gilmar Mendes e os outros ministros do STF dariam entrevista atacando o Moro, aquele clube da impunidade, o tal do Prerrogativas, ia anunciar não sei quantas medidas jurídicas contra Moro, o PT e a Gleisi Hoffmann iam fazer um inferno nas redes sociais, ia ter nota de repúdio de todas as associações de esquerda, abaixo-assinado em defesa do Estado de Direito lá na USP e por aí vai. Mas vejam como está tudo quieto. Ninguém fala nada porque o STF está fazendo. E aí ninguém fala contra o STF. E porque é contra Bolsonaro. Como eles não gostam do Bolsonaro, querem ver ele preso, querem ver ele ardendo no fogo, aí vale tudo contra o Bolsonaro. Essa informação aqui pra vocês. A situação pro Lula tá tão desesperadora que o próprio líder do PDT critica o Lula, gente, tá? Base aqui do Lula, que tá sempre votando com o Lula. Tem que mudar muito pra não cair mais. Nessa manchete aqui, você que tá do outro lado, gente, vocês acham mesmo que o Lula consegue fazer algo para se reerguer na sua popularidade, que acabou de despencar sem precedentes? Líder do PDT na cana, Mário Ehringer, de Minas Gerais, faz críticas a Lula e diz que a tendência, se não houver mudança de rumo, é a pressão sobre o presidente aumentar ainda mais. A pressão sobre o presidente vai aumentar ainda mais. À frente de um partido da base governista, o deputado afirmou à coluna que Lula precisa mudar muito para não continuar caindo nas pesquisas. Ou seja, essa última pesquisa onde ele simplesmente caiu, né? Derreteu. Lula praticamente, meu Deus, o povo tá tornando o Lula inelegível sem ele perceber. É mais ou menos isso, para vocês entenderem a gravidade da situação. Então, assim, é muito grave. Aí, o líder da base do Lula criticou se o Lula tem que mudar muito para não cair. Ou seja, vocês acham mesmo que o Lula vai mudar? Vocês acham que o Lula vai fazer corte de gasto? Vocês acham que o Lula vai parar de viajar, torrar o dinheiro, mas basicamente do dinheiro do contribuinte? Vocês acham que o Lula vai cortar dinheiro da Lei Rouanet? Vocês acham que o Lula vai parar de gastar no Palácio da Alvorada, né, daqueles luxos para Dona Esbanja? Eu acho muito difícil. Informação na tela, gente. Agora é briga de cachorro grande. Parem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque está no jornal O Globo. O Globo acabou de divulgar. Elon Musk compartilha publicação no X que pede impeachment de Lula. Ou seja, o Lula acaba de ganhar um grande inimigo para o seu impeachment. Além da oposição aqui no Brasil, agora ele ganha um inimigo nos Estados Unidos, principalmente na questão do impeachment, tá? E o Elon Musk publicou, gente, tá aqui, o homem mais rico do mundo e atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, compartilhou na plataforma X, uma de suas empresas, uma publicação que pede o impeachment do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, um dos principais aliados de Donald Trump no retorno à Casa Branca. O magnata retuitou em seu perfil pessoal uma postagem com fotos dos protestos pela queda de Dilma Rousseff em 2016. Tá aqui, gente, ó, a postagem do Elon Musk, que agora endossa, gente, o impeachment de Lula. A postagem original do autor, identificado como Mário Newfall, também foi compartilhada por aliados do ex-presidente Bolsonaro no momento em que a oposição tenta mobilizar parte do público para inflar uma onda nacional de protestos. O senador Flávio Bolsonaro reproduziu em seu perfil o compartilhamento de Musk e escreveu: "O resgate do Brasil já começou". O deputado federal Eduardo Bolsonaro também replicou a reação do bilionário em suas redes sociais. A publicação a qual reagiu Musk diz que as manifestações contra Lula vão ocorrer em 120 cidades do país. O autor original do post aponta que o movimento está ganhando atração pelo Brasil graças aos crescentes sinais de oposição do governo Lula. Postagem como de Mário Newfall passaram a circular mais ativamente na rede X. Ou seja, gente, vocês têm ideia, você que está aí do outro lado me assistindo, essa aqui foi a postagem do Elon Musk, que está aqui aparecendo na tela para vocês. Vocês têm noção, gente, tá? Que o Elon Musk tem um alcance mundial gigantesco, avassalador. Resumindo para vocês, não é só o Brasil agora, o mundo inteiro sabe que o Elon Musk
está apoiando impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva. O alcance gigantesco, porque todas as postagens do Elon Musk, quando qualquer pessoa que utiliza o aplicativo X, quando ela entra ali no aplicativo, a primeira postagem que aparece é sempre ali, a maioria das vezes, é uma postagem do Elon Musk. Ou seja, o mundo inteiro que tem acesso ao Twitter, quando abriu o Twitter, deu de cara ali com a postagem do Elon Musk apoiando o impeachment de Lula da Silva. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E logo em seguida, retweetado pelo Flávio e por Eduardo Bolsonaro em suas redes sociais. Finalizar, gente, vejam só que é aquela questão, né, da equipe jurídica do Bolsonaro, quer ter acesso, né, à íntegra do relatório, né, da questão, ó, Bolsonaro tem amplo acesso ao inquérito do golpe, diz Moraes, porque a equipe jurídica do Bolsonaro vem pleiteando essa questão. O ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, disse nessa sexta-feira que a defesa do ex-presidente Bolsonaro tem garantido amplo acesso às provas do inquérito que apura o suposto golpe para impedir o terceiro mandato de Lula. A afirmação está na decisão na qual Moraes julgou prejudicado o pedido feito pela defesa de Bolsonaro para ter acesso à íntegra do conjunto probatório da investigação, incluindo o espelhamento de celulares. Está aqui, gente. Então, a equipe do Bolsonaro quer ter acesso à íntegra, né, do relatório, e o Moraes, olha, vocês já têm acesso àquilo que vocês têm o direito de ter. Fica difícil, né, gente? A equipe do Bolsonaro está tentando, eles precisam ter acesso, até mesmo para respaldar, né, a proteção, né, sabendo o que deve ser feito ou não, né, para proteger o Bolsonaro